Olá, galerinha! Sejam bem-vindos ao Química Mais, para mais uma aula da nossa revisão para o Enem. Hoje nós vamos tratar dos cálculos químicos. Nós vamos medir a principal grandeza da matéria, que é a massa. Só que medir a massa dos átomos, algo microscópico muito pequeno, é muito complicado. Nós não podemos medir algo tão pequeno utilizando as unidades tradicionais, como grama, quilograma e suas variações. Para isso, a ciência resolveu estabelecer um novo referencial, uma nova padronização. Nasceu então aquilo que nós chamamos de unidade de massa atômica, o UMA. Então, uma unidade de massa atômica, ficou estabelecido que um elemento químico serviria como referência para essa unidade de massa atômica, o elemento carbono. Mas não é o carbono por inteiro, e sim as partículas constituintes do carbono. O carbono ele é constituído de 6 prótons e 6 nêutrons. Nesse caso, nós estamos falando do isótopo de carbono 12. Para representar a unidade de massa, pegamos uma dessas partículas. Como nós temos 12 no total, uma das 12 partículas deste átomo de carbono é que foi escolhido como sendo o padrão. Daí, então, o 1UMA equivale a 1/12 do isótopo de carbono 12. Então essa foi a forma que nós tivemos de estabelecer uma padronização para medir a massa dos átomos, algo microscópico e inacessível. Daí então nós fizemos as medidas da massa dos átomos, como um todo, facilmente encontrado na tabela periódica pela sua massa atômica. Nós, por exemplo, podemos ter aqui como massa atômica do hidrogênio 1, enxofre 32, temos também oxigênio, 16. Então, essas são as massas que ficam estabelecidas dentro da tabela periódica. Vale salientar que se eu estou tratando de massa de átomos, eu estou fazendo a medida da massa em unidades de massa atômica, símbolo U. Já quando se constituem moléculas a partir da ligação química destes elementos, como por exemplo, o ácido sulfúrico, e eu quero estabelecer a massa de toda essa composição, é simples. É só somar o que temos aqui dentro dessa molécula. Eu tenho 2 hidrogênios. Se são 2 hidrogênios, 2 vezes a massa do hidrogênio. Eu tenho 1 enxofre, então 1 vez a massa do enxofre. E tenho 4 oxigênios, 4 vezes a massa do oxigênio. Isso aqui, somando, eu tenho como resultado 98 unidades de massa atômica. Medir a massa de coisas microscópicas é estabelecendo assim. Mas nós teríamos que fazer uma associação da massa daquilo que é pequeno com a forma prática de nós medirmos a massa. Nós, quando medimos massa de coisas grandes, coisas macroscópicas, nós fazemos a medida em gramas. E para associar a medida da massa microscópica com a medida da massa macroscópica em gramas, veio então o trabalho do cientista Avogadro. Avogadro ele conseguiu fazer e estabelecer o que teríamos em termos de massa atômica e molecular e a massa medida em gramas. Dentro do seu trabalho de pesquisa científica, ele conseguiu perceber que havia uma quantidade de partículas para toda vez que eu medisse a massa de uma substância em gramas. Essa quantidade de partículas ali existentes ficou conhecida como um número de Avogadro. E como é que se estabelece isso então? Como, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem massa 1. Mas quando eu meço a massa de 1 grama de hidrogênio, eu terei uma quantidade de partículas de hidrogênio ali presentes. Avogadro percebeu que essa quantidade era de aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23. No caso, se eu estou medindo hidrogênio, é porque eu estou medindo átomos de hidrogênio. Então, são 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Se eu estiver relacionando, então, uma molécula, que é o caso do ácido sulfúrico, e pegar o seu valor medido em gramas, aí eu irei contar o número de moléculas ali presentes e verificarei que lá eu terei essa mesma quantidade, só que agora de moléculas.
Então, a quantidade de partículas é a mesma, identificada pelaquela natureza da substância química. São 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico presentes na massa dele medidas em gramas. Para facilitar essa relação quantitativa, essa quantidade, a quantidade referente ao que Avogadro descobriu, associado à massa medida em gramas, foi resolvido que chamaríamos a partir de então de uma unidade chamada mol. Então estabeleceu-se aqui a primeira relação quantitativa da química, onde a massa em gramas daquela entidade química estará associado à quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas daquela espécie química e que significará agora um mol referente àquela substância química. Então essa é a relação quantitativa que nós teremos e aplicaremos em diversos exercícios. Toda a massa medida em gramas, passando agora a ser chamada de massa molar, contém ali dentro 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas e que representa um mol daquela substância química. Vamos falar agora sobre fórmulas químicas. As fórmulas elas são classificadas em fórmula molecular ou bruta, que é aquela que representa a real quantidade de átomos dos elementos pertencentes àquela substância. Por exemplo, nós temos aqui o benzeno. O benzeno é uma substância orgânica muito famosa. Ela é constituída de 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular representativa da substância benzeno, C6H6. Também temos a fórmula mínima ou empírica. Essa fórmula ela representará a menor proporção inteira entre os átomos constituintes de uma substância. Eu vou pegar a menor proporção inteira de uma fórmula molecular previamente estudada. Então, se eu pego a fórmula do benzeno e quero saber a menor proporção entre os átomos participantes, eu vou ter que dividir por um fator que eu consiga reduzir até o menor valor inteiro presente. No caso, são 6 carbonos e 6 hidrogênios. Para fazer, então, a menor proporção, eu dividirei pelo fator 6. E obterei, então, na fórmula mínima, a fórmula CH. Então, essa é a fórmula mínima referente à fórmula molecular do benzeno. Posso também, a partir do benzeno, fazer a participação percentual de cada elemento considerando a massa constituinte. Não se esqueçam, a porcentagem que eu quero saber na fórmula percentual é referente à massa presente de cada elemento químico. Então, para o benzeno, o que é que eu tenho? Eu tenho C6H6, são 6 carbonos, 6 vezes 12, mais 6 hidrogênios, 6 vezes 1. Eu tenho aqui 72 do 6 vezes 12, com mais 6 do hidrogênio. Dá um total de 78. O que é que eu vou relacionar, então? Para este cálculo, para fazer uma adaptação à porcentagem, eu vou representar aqui o 78 é o total, então equivale a 100%, e vou indicar que o 6 equivale à porcentagem participativa do hidrogênio e o 72 equivale à porcentagem participativa do carbono. Criarei então um sistema matemático, onde 72 está para a porcentagem do carbono, 6 está para a porcentagem do hidrogênio e 78 está para a porcentagem total. Então, fazendo o cálculo, eu vou obter como porcentagem do carbono o valor de 92,3% e a porcentagem do hidrogênio equivalente a 7,7%. Então é isso, galerinha. Mais uma aula da nossa revisão para o Enem. Façam os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço e até a próxima aula.